Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 ao 10. Estamos numa série de pregações sobre o roteiro da esperança. O roteiro da esperança passa necessariamente pela ressurreição dos mortos. Hoje o tema é a ressurreição, a morte da morte. A ressurreição significa isso, a morte da morte. Leamos o texto, mas antes, porém, vamos falar com o Senhor em oração. Pai, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, pedimos que Tua graça seja derramada sobre a Tua igreja nessa hora, a fim de que Tua palavra exposta, pregada, seja para nós esperança, seja para nós força em meio às tribulações, amparo em meio às lutas que temos travado e vivido. Deus eterno, nós te suplicamos, nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Leitura da palavra de Deus que nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Palavra do Senhor, palavra do Evangelho. Poder sentar. Qual é o poder que tem a morte? O poder de calar. A morte tem o poder de silenciar para sempre. A morte, ela põe fim a uma trajetória. A morte põe fim a um caminho. Não trata-se a morte apenas do fim de uma vida. A morte é o fim de uma história. A morte é o fim de um projeto. A morte é o fim absoluto e concreto da esperança. Não há esperança na morte. A morte carrega em si mesma um poder destrutivo. A morte, ela não é nossa amiga. Nós não abraçamos a morte. Nós não a tratamos como uma aliada. Ainda que ela seja o processo inevitável que todos nós iremos enfrentar, a morte permanecerá para todo sempre sendo nossa adversária. A morte não é para ser louvada, mas também não é para ser temida, porque na perspectiva que nós temos da ressurreição dos mortos, nós sabemos que a morte foi domesticada, ela foi amansada, ela perdeu o efeito definitivo de destruição que antes ela possuía.
A morte, ela é sim, ainda hoje, para todos nós, uma ameaça, porque na morte já não há a possibilidade de alterar, de mudar o nosso destino. A Bíblia diz que após da morte segue-se o juízo segue-se a morte. A morte, ela aponta para nós, para uma realidade cruel, mas real. Todos nós teremos que enfrentá-la. Ela pode ainda trazer temores a muitos de nós. Percebemos que nós tentamos abrasar, torná-la menos poderosa do que ela é. E o único que pôde transformar a morte em algo menos assustador foi o Cristo ressurreto. O que era a morte para o homem no primeiro século? O que era a morte para muitos deles? A morte era para muitos deles o nada, o vazio. A morte era o não saber, o desconhecido. Não se tinha a compreensão do que acontecia depois dela. E tinha-se medo, e tinha-se temor, exatamente por desconhecer. Mas não era apenas algo desconhecido. Para alguns, a morte era algo extremamente temido, porque acreditava-se que ela devorava por completo e apagava a existência daqueles que eram tragados por ela. A morte era uma ameaça a todos. E nas culturas antigas, até os deuses eram engolidos pela morte, eram submetidos a ela, inescapável, até mesmo para os poderosos e também para aqueles que governam o mundo sobrenatural. A partir da leitura que a cultura e a própria história das culturas do primeiro século assim apontavam. A morte só pode ser vencida por aquele que, não tendo pecado, toma a morte para si e subjuga o poder da morte. O texto que nós lemos é o texto da ressurreição. Já há 6 semanas, nós estamos falando do roteiro da esperança. E não há esperança na morte. Não há esperança na morte. Aqui é o relato, a narrativa de João, da ressurreição dos mortos. Nós baseamos a nossa existência e a nossa fé na certeza absoluta de que Jesus levantou-se dos mortos, que nele não foi encontrado pecado, e porque ele não foi encontrado em pecado, é que ele pode vencer a morte, porque a morte é a sentença contra o pecado, porque pecamos, porque negligenciamos a santa lei de Deus, é que a morte, ela é ainda assustadora. Mas o texto bíblico diz que Jesus venceu a morte, porque nele não havia nenhum pecado. E se nele não há nenhum pecado, ele não pode permanecer sobre a sepultura, debaixo da sepultura, porque ele precisa necessariamente vencer o poder da morte. Como é então que João expressa isso? O texto diz que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Ainda era escuro. Era o primeiro dia da semana. As mulheres não fugiram diante das ameaças de Pilatos e de Herodes. Permaneceram ao lado de Jesus, mesmo nos momentos em que a sua vida, em que as suas vidas estavam em risco. Jesus foi sepultado. O silêncio da morte reinou durante 2 dias. Na sexta-feira, Jesus morre. No sábado, ele permanece ainda na sepultura. A todo olhar externo,
a toda a compreensão externa era de que Jesus, como tantos outros Messias, havia sido desmascarado, havia sido, de alguma forma, frustrado porque ele, como outros que pregavam a esperança, foram vencidos pela morte. Como falar de esperança na morte? A morte põe fim à esperança até Jesus. Sem a ressurreição dos mortos, o que há é um pesadelo. A vida se torna um terror, a vida se torna um martírio, porque a qualquer momento ela pode nos ser tirada e nada se pode fazer e nada se pode esperar. Quem vive sem a crença na ressurreição dos mortos, vive no desespero. É por isso que a maioria das pessoas tem medo da morte. É assustadora a morte, mas para nós que compreendemos a ressurreição, sabemos que o seu poder já não mais vai nos tirar a paz. Porque alguém começou um processo que há de culminar na segunda vinda, quando todos os mortos se levantarão. O que é a segunda vinda? É o retorno de Jesus. É o retorno de Jesus para dizer aos mortos: levantem-se, levantem-se, ergam-se, saiam da sepultura. A segunda vinda de Jesus é o decreto definitivo de Deus que a morte foi vencida, de que ela foi destruída. Ela já está com os seus dias contados. Ela já não mais tem as suas garras afiadas. Ela já não mais pode amedrontar-nos e tirar nossa paz. Ainda que nós não venhamos abraçá-la, precisamos compreender que o seu veneno foi tirado, que ela já não mais poderá nos destruir. E por que eu sei disso? Veja o texto. Maria Madalena foi ao sepulcro, ainda era escuro, viu que a pedra do sepulcro, e o sepulcro é o lugar de morte, o sepulcro é o lugar onde habitam os mortos, o sepulcro é, e o cemitério é, o lugar da tristeza de quem fracassou e foi tombado pela morte. Maria vai venerar, prestigiar, homenagear o corpo de Jesus, que ela acredita que está morto. E quando ela chega lá, não apenas ela, mas o texto nos relata que também correu e foi ter Simão Pedro com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Quem está presente nessa cena? Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado. Ambos são muito próximos de Jesus e no relato de João são os primeiros a verem e constatarem que Jesus havia ressuscitado dos mortos. O que eles estão a entender e compreender? Que a ressurreição de Jesus se deu, que a ressurreição de Jesus aconteceu. O que essa ressurreição significa para nós? Significa para nós que a nova vida será consumada, que a nova vida está já consumada, será consumada de forma definitiva e já está consumada provisoriamente, porque nós já recebemos de Jesus a promessa da vida eterna, a promessa da vida eterna. Temos uma promessa: o nosso corpo não permanecerá na morte. Temos uma promessa: nós já não mais seremos destruídos por ela. Temos uma promessa: esta vida não acaba com a morte. Mas temos uma certeza: Jesus já ressuscitou dos mortos.
ele nos dá uma promessa que ele já cumpriu no seu próprio corpo. Quando a mulher Maria Madalena chega no sepulcro para homenagear Jesus, o que ela encontra são os lençóis, o lenço que estava sobre o corpo de Jesus, porque Jesus não estava mais ali. Vejamos que não apenas ela, mas 2 homens estão ali. A preocupação de João é de dizer que há 2 testemunhas autorizadas que são capazes de atestar que aquele fato é real, que aquele fato é verdadeiro. Muita gente faz piadas com o fato das mulheres serem as primeiras a encontrar o corpo de Jesus. Talvez devêssemos, nós os homens, pensar o contrário. Pensar que as mulheres são as primeiras a ver o corpo de Jesus ressurreto, ou chegar à sepultura, porque elas foram as únicas que não abandonaram Jesus, enquanto os discípulos e os apóstolos, com medo, fugiram. E só depois que encontram e se acham confortavelmente prontos para irem ao encontro de Jesus, na escuridão, à noite ainda, quando ainda era de madrugada, é por isso que eles vão procurar Jesus. Jesus, quando ressuscita dos mortos, não lança no rosto dos apóstolos isso. Mas para nós é evidente o fato que as mulheres, por não terem abandonado Jesus em momento algum, porque não ameaçavam a estabilidade do processo legal que o Império Romano havia perpetrado contra Jesus, elas são deixadas ali e elas permanecem ali, guardando e velando o corpo de Jesus. Também tem o privilégio de serem as primeiras a chegarem no sepulcro. Também podem ver o anjo, contemplarem o anjo que ali estava e que havia levantado Jesus dos mortos. A ressurreição, meus irmãos, não trata-se de um dogma, não trata-se apenas de uma afirmação vazia. A ressurreição tem consequências. Veja comigo que o texto deixa claro como ela se dá. Antes de passarmos as consequências, vamos ver como é que acontece com os outros que chegam à sepultura e encontram Jesus ressurreto. Veja o texto comigo. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro, ambos corriam juntos. O outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, bem próprio e bem característico de Pedro. Essa ousadia, essa intrepidez, ultrapassa o discípulo amado e entra no sepulcro. E o que ele vê? Ele vê o lenço que cobria a cabeça de Jesus. Ele vê o lugar mexido. E ele vê que Jesus não está ali. E o texto termina dizendo: eles compreendem que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O que é, então, e qual é o sentido da ressurreição para nós? É um mero levantar dos mortos? É apenas levantar alguém que está morto? É apenas trazer uma vida, a mesma vida de volta? Não. A ressurreição não é trazer para nós a mesma vida que nós possuímos anteriormente. Nós, quando ressuscitarmos dos mortos, não teremos a mesma vida que tínhamos anteriormente. Nós seremos chamados para uma nova vida. Quem levanta-se dos mortos, a ressurreição dos mortos, é uma chamada para uma nova vida, para uma nova existência. Não apenas isso, a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus,
acontece no primeiro dia da semana, marcando com isso não apenas o início de uma nova vida para os discípulos, para os apóstolos, mas de uma nova era, de uma nova criação, de um novo tempo. A ressurreição, ela vai fazer com que esse mundo seja completamente transformado. A ressurreição não será apenas individual. A ressurreição dos mortos dá início ao juízo eterno de Deus sobre toda a criação. A ressurreição dos mortos é o início do escatom, é o início de um novo tempo, de uma nova era, de um novo dia, de um novo mundo. É o cumprimento que o mesmo apóstolo João vai dizer no livro do Apocalipse, quando ele diz: vi um novo céu e vi uma nova terra. A ressurreição dos mortos dá início a uma nova era, a uma nova criação. A ressurreição dos mortos, então, ela não apenas é individual, ela também é coletiva, porque ela aponta para um mundo novo que vai nascer. A ressurreição dos mortos aponta que uma nova era deu início, a velha criação foi morta, sepultada, e a nova criação ressurge com Jesus. Estava morto e sepultado, estava escuro e era noite, mas agora, com a ressurreição de Jesus, o dia está amanhecendo, está nascendo um tempo novo para todos nós. O que significa isto, então, individualmente, para mim e para você? Significa, primeiro, que quem crê na ressurreição dos mortos, crê no futuro. Quem crê na ressurreição dos mortos, crê no futuro. Que futuro pode ter alguém que espera morrer amanhã e que não tem esperança de que esta vida seja restituída? Quem não crê na ressurreição, quando afirma sobre si e sobre o objetivo da sua vida e pensa: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se não se crê na ressurreição dos mortos, se não cremos na ressurreição dos mortos, não há por que se privar de nada. Simplesmente vive-se o hoje, o agora, e não se preocupa-se com o futuro. Mas nós, irmãos, como consequência da ressurreição, precisamos, como lição, como aprendizado, hoje, guardarmos no coração o seguinte: quem crê na ressurreição, crê no futuro. Há um futuro para nós, há uma esperança para nós. Nós temos uma esperança. Essa esperança, ela vai perdurar. Essa esperança não vai acabar quando nós morrermos. Cristo ressuscitou dos mortos e vai restaurar todos os que morreram nele. E vai restaurar a criação inteira. Nós teremos não apenas uma vivência etérea, vazia, abstrata, na eternidade nos céus. Esse chão, essa terra, esse mundo, essa história, esta vida será completamente mudada, transformada. O mundo não será o mesmo. As guerras cessarão, a injustiça cessará, haverá igualdade entre todos e entre todas as nações. Haverá um equilíbrio no mundo. O mundo não será destruído, o mundo será restaurado. Cristo vai restaurar os céus e a terra. Deus não é um louco que destrói a sua criação. O fogo que aponta o livro do Apocalipse, que descerá sobre a terra, é purificador, é para purificar e transformar aquilo que foi destruído, sim, pelo pecado. Ressurreição dos mortos aponta para a gente que há um futuro. Há um futuro para esta vida,
Por que tantas pessoas estão envenenadas, amarguradas nessa vida? É porque elas pensam que não há futuro. Que não há futuro. Há futuro. O futuro está na vida de Jesus, que venceu o poder destruidor da morte. Quando você olha para o sepulcro vazio, quando Maria olha para o sepulcro vazio, Pedro, o discípulo amado, isso tem um significado imenso, porque eles sabem que jamais a vida permanecerá como era outrora. Agora eles têm um olhar, eles veem uma luz no fim do túnel, eles contemplam com esperança algo para a vida deles. Agora eles sabem que a vida pode ser de tribulação, de angústia, de tempestades, mas eles ainda assim podem esperar que amanhã vai ser outro dia, que as coisas acontecerão, que haverá um renovar da criação. A criação inteira aguarda a renovação, aguarda a manifestação de Deus. Deus se manifestará quando então, na segunda vinda, Ele vir buscar a sua igreja, não para viver no céu, mas para transformar céus e terra, vida toda transformada, futuro garantido, esperança para a vida futura, mas também para esta vida, uma vida nova. Não é a vida velha, antiga, cheia de pesares, cheia de amarguras. Nós mantemos e manteremos o nosso corpo, mas será um corpo glorificado, um corpo que já não sofre dores, um corpo que já não sente angústia, um corpo que já não cansa, um corpo perfeito, semelhante ao de Cristo. E vamos viver no futuro glorioso que Deus preparou para nós. Uma vida nova, porque é um corpo novo, um mundo novo, uma história nova. Ressurreição não é um conceito abstrato. Ressurreição aponta para o futuro. Quem crê na ressurreição, crê no futuro. Primeira lição é essa. Primeira lição é que quem crê na ressurreição, crê no futuro. O peso de uma vida bem-sucedida aqui não vai esmagar você quando você sabe que há um segundo tempo. Você sente-se esmagado porque tem fracassado e acha que o seu fracasso vai ecoar por toda a eternidade. Eu digo para você que não. Que houve alguém que já ganhou o jogo e que você pode ter tranquilidade de saber que ele ganhou o jogo inteiro e não apenas uma parte dele, e de que você pode esperar que a vitória dele é a sua vitória. Cristo ressuscitou dos mortos. Isso significa que nós temos um futuro. Segunda lição que a ressurreição nos dá é de que a ressurreição, quem crê na ressurreição, pode saber e precisa saber que os nossos atos têm repercussão, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Quem crê na ressurreição precisa saber que os nossos atos têm repercussão, não apenas nesta vida, mas também por toda a eternidade. Por quê? Porque os nossos atos, as nossas escolhas, a vida que levamos, determina diretamente a nossa história futura. Se há um futuro e ele existe, esse futuro é determinado nesta vida. Esse futuro, segundo João, é determinado naqueles que creem. Os que creem já estão salvos. Os que não creem já estão condenados. Nós estamos diante da decisão de crer ou não crer. Quem crê na ressurreição, quem crê em Jesus Cristo, o seu ato, a sua decisão
ela vai repercutir nesta vida, mas vai repercutir na vida futura. A vida futura é determinada pela vida presente. Não trata-se de dizer que somos nós que escolhemos o futuro, mas à medida em que o Senhor nos chama e nós respondemos ao seu chamado e respondemos à sua eleição e vivemos como eleitos de Deus, aquilo que fazemos repercutirá para sempre. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eleição, predestinação, chamado de Deus não nos isenta de responsabilidade, não nos isenta de vivermos uma vida comprometida. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que cremos. Se cremos, vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. E os nossos atos vão repercutir, vão dizer a respeito de nós. Não podemos apenas ficar olhando para o futuro, mas os nossos atos presentes precisam dizer a respeito de nós. A escolha que fizemos precisam refletir a escolha que nós fizemos. Os discípulos, Maria, o discípulo amado, e Pedro, eles creram que a ressurreição dos mortos era necessário. No primeiro dia da semana, eles viram o sepulcro vazio e eles creram. Trata-se não apenas do aqui e agora. Trata-se de que, apesar de aqui e agora estarmos chorando, gritando, mas o nosso grito, o nosso choro não irá se perder na história. Quem crê na ressurreição dos mortos sabe que há um futuro. Em primeiro lugar, sabe que há um futuro, mas sabe que os nossos atos repercutem por toda a eternidade. Há uma responsabilidade nossa. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços e aguardar os céus chegarem na terra. Se por um lado há um futuro, também há um presente, o qual nós somos responsáveis. Há decisões a serem tomadas, há uma vida a ser construída. Então, a segunda lição é essa: os nossos atos presentes, as nossas escolhas presentes repercutem também por toda a eternidade. Mas a ressurreição tem uma terceira lição, um terceiro aprendizado. Quem crê na ressurreição não é soterrado pelos sofrimentos do presente. Repita comigo: quem crê na ressurreição não é soterrado pelos sofrimentos do presente. Agora rápido: quem crê na ressurreição não é soterrado pelos sofrimentos do presente. Tudo irá passar. Por maior que seja a sua angústia agora, a ressurreição diz para mim e para você que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada por toda a eternidade. Se eu reconheço, legitimo e compreendo os sofrimentos desse mundo e sei que eles são reais, ainda assim eu sei que nós iremos superá-los. Eu reconheço as minhas próprias limitações. Nós conhecemos os nossos próprios pecados. Nós sabemos das nossas próprias misérias. Nós não estamos banhados de ouro. Nós não estamos vivendo num paraíso. Nós temos enfrentamentos. Nós temos lutas terríveis e cruéis. Nós somos testados todos os dias. O sofrimento, por vezes, quase nos derruba. Nós, internamente, somos atacados por dúvidas. Dúvidas, nós temos dúvidas. Mas o que eu preciso aprender com a ressurreição é de que, apesar de tudo isto, de todas as aflições, de
todos os medos, de todas as angústias, a ressurreição me diz: o meu pior inimigo foi vencido. Eu não mais preciso viver atemorizado por coisa alguma. Se Jesus venceu a morte, eu vencerei com ele. Se ele está vivo, eu também estarei. Se ele me promete uma vida plena, feliz, completa, eu posso acreditar nisso, porque ele não apenas prometeu, mas ele também tornou a sua própria vida a garantia disso. Ele morreu porque todos que pecaram precisavam morrer. Não havendo um homem justo sobre a terra, morre o único justo para substituir os pecadores. O pecador torna-se Jesus e não nós. Nós nos tornamos justos e ele, o pecador, ele desce à sepultura e morre em nosso lugar. É sepultado e permanece na sepultura 3 dias, para que todos saibam que a sua morte é verdadeira. Ele permanece ali com a poeira sobre a sua boca, a terra sobre a sua cabeça, a pedra fechada, a sepultura fechada. Ele está lá cheirando morte. A morte está devorando a sua existência. Ele permanece plenamente 3 dias morto, para que também nós morrêssemos. Nós morremos com ele. A sua morte é a nossa morte. A nossa morte é a morte dele. Ele nos dá, com a sua morte, a possibilidade de que o julgamento de Deus seja executado e nós sejamos absolvidos. Então, quando Jesus levanta-se dos mortos, nós temos a garantia de que também vamos levantar da morte, vamos vencer o poder mais cruel da morte, porque já não mais pecado, já não mais a lei, já não mais o diabo, já não mais o inferno podem nos amedrontar. As angústias podem se multiplicar, as tribulações podem tomar conta de nós, nos cercar por todos os lados, mas a vida permanece, a vida vence a morte está liquidada. A ressurreição é a garantia de que não seremos soterrados pelo sofrimento presente, não seremos destruídos pelo medo da morte. Para quem crê em Cristo, a morte perdeu o seu horror. A morte perdeu o seu horror. A morte pode trazer temor, porque nós temos ainda a nossa realidade humana de dor da carne, mas não seremos soterrados, destruídos por ela. Quem crê na ressurreição vive numa perspectiva diferente. A vida venceu a morte. Quando os judeus olhavam para a morte, viam com a maior das ameaças, não encontravam nenhum padrão, nenhum modelo de alguém que tivesse vencido a morte. Até Jesus, ninguém havia vencido a morte. É verdade que no Antigo Testamento há casos de ressuscitação. Elias e Eliseu, profetas de Deus, fizeram com que meninos, meninas, pessoas levantassem dos mortos. Mas todos que levantaram dos mortos baixaram em algum momento a sepultura novamente. Mas com Jesus, ele começa um ciclo que vai ser concluído quando, na sua vinda, ele chegar para ressuscitar os mortos. Ele é o primeiro, ele é a primícia, ele é a antecipação, ele é o primeiro fruto da colheita. A colheita será realizada de forma definitiva no futuro, mas nós já temos os frutos dessa colheita antecipadamente, ou seja, nós sabemos que isso será uma realidade porque Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos, então nós temos esperança. A morte morreu, a morte foi sepultada,
A morte está vencida. A morte tem seus dias contados, mas o seu veneno foi retirado. Jesus venceu a morte. O que eu quero que você saia daqui sabendo é que a ressurreição nos dá um futuro. Você tem um futuro, meu irmão. Você tem um futuro. Você pode construir uma história, você pode sonhar com o futuro. Você não precisa se alienar, se esconder, achar que os seus sonhos não se realizarão. Sim, você e eu podemos esperar um novo céu e uma nova terra. Podemos esperar um futuro, mas também precisamos ser responsáveis, de entender que os nossos atos não ficam sem consequência. Os nossos atos repercutem. Eles vão ser ouvidos, não apenas nesta vida, mas na vida futura. Nós não seremos destruídos pelo poder da morte e nem pelo sofrimento do tempo presente, porque Jesus venceu o poder e todas as consequências da morte. Eu sei que para muita gente que hoje ainda vai ouvir falar de gente que morre, pode parecer contraditório, mas o processo já teve início. O processo já teve início, ele vai até que a volta de Jesus aconteça. Então nós veremos um novo céu, veremos uma nova terra, teremos um novo corpo, não mais viveremos as sombras e os medos que nós agora temos. Nós precisamos crer nisto, porque a verdade está que a vida permanece em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos faça crer que assim seja na nossa história, que assim seja com cada um de nós. Amém?